Conheçam a história do bizarro serial killer americano Jeffrey Lionel Dahmer, que entre 1978 e 1991, matou 17 jovens e crianças. Seus alvos eram homens gays, sobretudo negros e latinos. Seus métodos incluíam mutilação, necrofilia, estupro e canibalismo. Por seus crimes hediondos ele recebeu apelidos como o Canibal de Milwaukee, o Monstro de Milwaukee e até mesmo o Açougueiro de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, na cidade americana de Milwaukee. Algumas fontes afirmam que o serial killer foi abandonado e mal cuidado pelos pais quando criança, enquanto outras afirmam o oposto, a de que seria mimado por seus pais. A casa de Dahmer estava cercada de problemas. Sua mãe tinha depressão, um histórico de discussões com o marido, vizinhos e até mesmo uma tentativa de suicídio. Já seu pai começou a ficar pouco tempo em casa depois que começou os estudos em uma universidade. Dahmer era uma criança calada e teve de fazer uma cirurgia para corrigir uma hérnia dupla com apenas 3 anos. Além disso, desenvolveu um interesse por animais mortos, especialmente pelos ossos e esqueletos. O serial killer logo passou a coletar insetos e o esqueleto de animais, especialmente aqueles que eram mortos na beira de estradas. Na mesma época, pediu ao pai, que acabou por se formar em química, que o ensinasse como poderia preservar ossos. Em entrevista ao programa do apresentador Larry King, o pai do assassino, Lionel, confessou que o filho era uma criança mais quieta. No entanto, admitiu que se soubesse o que estava para acontecer, teria tomado uma atitude. Se eu soubesse que ele pegava animais mortos na beira de estradas, teria feito algo imediatamente, teria interferido. Não ignorem a timidez, as coisas podem estar fermentando naquela jovem cabeça. Não era muito ligado nessas coisas, nós homens não aprendíamos a ser psicólogos. Ao entrar no ensino médio, Jeffrey Dahmer começou a beber bastante, chegando a dizer para colegas que o álcool era um remédio. Foi durante a adolescência que Jeffrey Dahmer descobriu ser homossexual, mas não contou nada aos pais, e chegou a se relacionar com outro garoto. Após ser preso por seus crimes, admitiu que, nesta época, começou a fantasiar com a dominação de outros homens, o que envolvia até mesmo um desejo de dissecar seus corpos. Dahmer concluiu o ensino médio em 1978, mesmo ano em que seus pais se divorciaram amigavelmente, e optou por permanecer morando com a mãe e o irmão mais novo. Em 1979, o assassino chegou a se alistar no exército americano por um pedido de Lionel. Porém, foi dispensado em 1981, também por conta de seus problemas com o álcool. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato semanas após concluir o ensino médio. Em 18 de junho de 1978, se interessou sexualmente por um mochileiro chamado Steven Hicks após vê-lo andando sem camisa e o convidou para tomar algumas cervejas em sua casa. O assassino em série matou Steven após o acertar com um peso de academia para deixar desacordado e o estrangular até a morte. Dahmer praticou necrofilia com o corpo da vítima, além de dissecá-lo e enterrá-lo no quintal de casa. Apesar deste primeiro assassinato, na maior parte dos anos 80, Dahmer teve uma vida comum. Após sua dispensa do exército, Lionel o mandou morar com a avó, pois era a única pessoa com a qual o filho demonstrava ter um pouco mais de afeto. Mesmo com a mudança, o assassino ainda tinha seus problemas com bebidas e passou a fumar, além de ter sido preso 2 vezes por exposição indecente e comportamento inadequado.
Por volta de 1985, o serial killer passou a frequentar bares e saunas voltadas para o público gay. Segundo o próprio assassino, eram locais que o deixavam relaxado. Dahmer cometeu seu segundo assassinato apenas em novembro de 1987. Ele conheceu um homem chamado Steven Tuomi em um bar. A intenção de início era drogar Tuomi para se aproveitar sexualmente dele. No entanto, ao acordar no dia seguinte, Dahmer notou que havia tirado a vida de Tuomi, apesar de ter afirmado que não se lembrava do que aconteceu na noite anterior. Foi a partir desta morte que Dahmer despertou seu instinto de assassino e não parou mais. Ele tirou a vida de mais 3 jovens homens, com idades entre 14 e 24 anos, até o final dos anos 80. O serial killer tinha como costume levar suas vítimas para casa e as deixava desacordada com algum medicamento, normalmente misturado com alguma bebida. Depois, as estrangulava ou injetava ácido ou água fervente em seus crânios para matar. Após notar que a vítima tinha morrido, Dahmer praticava atos de necrofilia com os corpos e costumava guardar partes deles, com destaque para os crânios e corações. Em 1990, Dahmer teve de se mudar para um apartamento após um pedido da avó, que não aceitava mais seu estilo de vida. Foi neste local que ele tirou a vida de 12 de suas 17 vítimas oficiais. Uma semana após se mudar, matou um homem chamado Raymond. Um dia depois da morte, o serial killer comprou uma câmera Polaroid para tirar fotos da vítima. Com o passar das mortes, além de praticar necrofilia com suas vítimas, ele também passou a praticar canibalismo e a guardar pedaços de corpos em sua geladeira e freezer. Também comprou um tambor para dissolver restos mortais em ácido. O psicólogo forense Eric Hickley deu sua explicação a um canal de TV para o fato de Dahmer ter passado a se alimentar com os restos mortais de suas vítimas. Canibais costumam ser pessoas inseguras e não conseguem ter um relacionamento comum. Alimentar-se de suas vítimas dá a eles uma sensação de poder, já que a vítima nunca poderá deixá-los. Eles não estão interessados em ver suas vítimas sofrendo ou em sadismo. Eles apenas querem acesso ao corpo. Mas os dias de serial killer de Jeffrey Dahmer terminaram em 22 de julho de 1991. Nesta data, ele tentou convencer 3 homens a irem para seu apartamento. Um deles, Tracy Edwards, aceitou a proposta. Após ser ameaçado por Dahmer, Edwards aproveitou um momento de distração do assassino e conseguiu fugir do local. Ele logo encontrou 2 policiais na rua e pediu ajuda. Os oficiais foram até o apartamento do homem. Após encontrarem as fotos tiradas por sua máquina Polaroid e perceberem que se tratavam mesmo de pessoas, decidiram prender o serial killer. O assassino tentou resistir à prisão e ainda teria dito a seguinte frase: "Eu deveria estar morto pelo que fiz." A polícia encontrou diversos restos mortais na geladeira e quarto de Dahmer, como crânios, torsos, corações e os órgãos sexuais de suas vítimas. Dentro do tambor mencionado anteriormente, o assassino estava dissolvendo os restos mortais de 3 de suas vítimas mais recentes. Dahmer foi entrevistado por 2 detetives e confessou seus crimes. Ao ser questionado por ter aumentado consideravelmente o número de vítimas antes de sua captura, disse o seguinte: "Era um incessante desejo sem fim de estar com alguém, a qualquer custo. Alguém bonito, de boa aparência. Isso preenchia meus pensamentos o dia inteiro." Dahmer também revelou aos detetives que pretendia construir um altar para deixar os crânios preservados de suas vítimas. Também, segundo o livro, explicou por que tomou essa decisão: "Seria um lugar em que poderia me sentir em casa."
Se a prisão tivesse acontecido 6 meses mais tarde, é isso que teriam encontrado. O julgamento de Dahmer começou em janeiro de 1992. Sua defesa alegou que o cliente foi diagnosticado com transtornos mentais como transtorno de personalidade, borderline, e transtorno de personalidade e psicose. No entanto, os promotores julgaram que ele, apesar destes diagnósticos, era legalmente são e estava ciente de seus crimes. O assassino acabou condenado à prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Em seu primeiro ano detido, o assassino em série teve de ficar na famosa solitária por questões de segurança. Passado este tempo, foi para uma cela comum, na companhia de outros presos. Nesta época, pediu para ter uma cópia da Bíblia em mãos e se converteu ao cristianismo, chegando a ser batizado. Dahmer foi morto em 28 de novembro de 1994, após ser atacado com uma barra de metal por Christopher Scarver, colega que tinha esquizofrenia e cumpria prisão perpétua por conta de um assassinato cometido em 1990. O serial killer até chegou a ser socorrido com vida, mas morreu pouco tempo depois. Ele desejava ser cremado, sem qualquer tipo de cerimônia, e teve o pedido concedido. Suas cinzas foram compartilhadas entre seus pais.